Olá, sou Viviane Soares e estou aqui para conduzir sua aula de História hoje. O nosso tema é a respeito dos conflitos contemporâneos e nós vamos trabalhar um pouco sobre higienismo. Na aula de hoje, então, vamos compreender um pouco melhor a questão do higienismo no Brasil e pensar a respeito aí das ações do Estado republicano em favor da modernização e os impactos que essa modernização vai trazer para a população, para a sociedade como um todo. Primeiramente, nós vamos conceituar. Quando eu falo em higienismo, eu estou falando de quê? A primeira coisa que nos vem em mente é a questão de limpeza, né? de saúde, de viver bem, de cuidar aí do corpo, né? Mas como que esse termo vai surgir na nossa história e quais as preocupações que vão fazer com que esse termo ou esse conceito aí, o higienismo, ele passe a se tornar uma realidade, uma preocupação das autoridades no Brasil? Então, primeiramente, o termo ele vai surgir aí no século XIX na Europa e o surgimento desse termo ele está bem relacionado com a questão da industrialização. Com o processo de industrialização, as cidades elas vão crescer, né? Um grande número de pessoas vão cada vez mais abandonar as áreas rurais, morar nas cidades. Só que essa mudança para as cidades, ela não acompanha uma reestruturação como um todo, né? As pessoas que vão para a cidade, elas procuram um trabalho, elas querem refazer sua vida, mas elas não vão preparadas para isso. E as cidades também, que estão em processo de crescimento, elas não estão preparadas para receber muita gente. Então, qual que é o resultado disso? As casas, elas são feitas da maneira que é possível, com instrumentos que as pessoas têm em mãos, né? Elas vão acabar morando mais gente nessas casas. Não há aí um saneamento adequado. Então, todas essas condições de um crescimento exagerado e descontrolado das cidades no contexto da industrialização, eles vão trazer questões que vão exigir que uma reflexão seja feita a respeito de questões de higiene, de saúde. A maior preocupação foi o crescimento do número de epidemias. Então, as autoridades preocupavam-se de como fazer para controlar, né, para conter os surtos de epidemia que acometia cada vez mais os moradores da cidade. Depois de a gente falar sobre o termo, então, higienismo, o momento em que ele surge e as questões que estão em torno dele, é preciso a gente saber sobre esse contexto no Brasil. Como é que está no Brasil, nesse período aí, em que esse termo ele se torna mais recorrente, né? Então, primeiramente, a gente vai falar que o Brasil está preocupado também com a questão da higiene. Também essa realidade que a gente fala da Europa, com o crescimento da população urbana e o desenvolvimento de epidemias, vai ser uma realidade no Brasil também. Por isso, a questão de higienismo no Brasil, ela está relacionada à propagação da higiene, está relacionada aí a um discurso de mudanças de hábito, né? Também relaciona-se a um projeto de nação civilizada, né? No sentido de modernizar, de desenvolver aí a nação. E a gente vai ter uma série de reformas que vão ser propostas pelos médicos e profissionais da área de saúde para repensar essa questão aí no Brasil. Nesse contexto dessa preocupação toda, uma propaganda higienista, ela vai tomar aí essa sociedade, né? Ela vai passar a conviver com essas propagandas que vão trazer uma representação em torno das questões, dos problemas gerados pela falta de higiene, gerando aí, então, essa reflexão e necessidade de alterar hábitos. Então, é um momento que a conduta, né, a movimentação, o hábito, o dia a dia das pessoas que vivem na cidade, tudo isso vai se modificar. Então, essa propaganda aqui está falando a respeito, né, das baratas e dizendo que elas transportam sujidade. Esse tipo de manifestação, né, de representação aí, já essa forma de instruir. Assim como as baratas, elas vão transferindo a sujidade, nós precisamos atentar, né, de que forma nós contribuímos também para essa contaminação. O que a gente pode fazer? É um tema muito interessante da gente trabalhar nos dias
dias atuais, já que em período de pandemia, tendo essa preocupação toda que nós estamos tendo, da maneira como vem crescendo o número de contaminação, a gente recorre aí a estratégias e discursos que são parecidos, que é essa questão de pensar sobre os cuidados que a população deve ter no contato, de lavar as mãos, de usar o álcool, de usar máscaras, que tem feito parte da minha realidade, da sua realidade. Então, são questões que giram em torno do higienismo como uma forma de combate a uma epidemia. No nosso caso atual, a gente fala da pandemia, né, do coronavírus. Então, todas as ideias que nesse contexto elas foram sendo difundidas de progresso, de modernidade no Brasil, porque a gente está falando de um Brasil que está se desenvolvendo, a gente está falando de um período republicano, em que há uma preocupação tanto de consolidar a República no Brasil, tanto de mostrar que o Brasil ele é um país que está modernizando, que acompanha as tendências mundiais, ou melhor, europeias, né? Porque nesse contexto a gente fala da Europa como uma difusora de um ideal de civilização, um modelo a ser seguido. Então, uma preocupação muito grande no Brasil nesse sentido, entender que a gente precisava passar por um processo de modernização. Então, todo esse processo, ele vai gerar em torno aí dessas reflexões, né? A gente fala a questão aí de relacionar a higiene com civilização e, tendo em vista tudo isso, a gente vai dar muita importância a esse discurso e a essa mudança aí de conduta por parte da população. O Brasil, em razão da forma como a questão da epidemia ela crescia, essas questões relacionadas à falta de higiene, de saneamento, de organização, ele acabou recebendo um título, né, um apelido, vamos dizer assim. O Brasil passou a ser chamado de túmulo de estrangeiros. O fato é que muitas pessoas que vinham para cá, ou para passear, ou mesmo a questão de negócios, era muito comum que essas pessoas fossem acometidas de doenças e viessem a falecer também. Então, havia uma preocupação muito grande, porque a imagem que se construiu do Brasil lá fora foi uma imagem de um país que, com relação a essa modernidade que se esperava, essa higienização, essa questão de saúde, ele estaria aí atrasado, né? Então, esse título ele precisava ser desconstruído. E essa desconstrução ela vai gerar a desconstrução de muitas outras coisas. Eu falo até literalmente, porque muitas casas foram destruídas, hábitos, o modo de vida das pessoas foi totalmente alterado em função dessa busca por civilidade, por modernidade e pelo progresso aí. Um dos fatos, então, que chama a atenção é a cidade do Rio de Janeiro e o processo de reconstrução pelo qual ela passa. Foi no governo de Rodrigues Alves que houve aí todo um programa de saneamento do Porto do Rio de Janeiro. Então, há essa preocupação, né, de melhorar a chegada dos estrangeiros, se dava aí pelo Porto. Então, mas essa modificação, ela vai pegar o Rio de Janeiro como um todo, né? Nesse momento, pensava-se associada à questão de saúde, à questão da modernidade, né, em termos físicos, em termos de construção aí, de mostrar que o Rio de Janeiro, ele estava seguindo, então, aquele modelo europeu do qual eu já comentei anteriormente. Aqui a gente tem uma imagem que deixa bem claro para a gente esse processo, né? É uma preocupação aí de transformar as ruas em avenidas mais largas, de trazer aquela ideia de local onde você teria aí uma efervescência cultural maior, a questão de construção aí de praças, de monumentos, toda essa preocupação esteve presente nesse processo. Essa modernização, a busca desse embelezamento, teve uma série de consequências. Ela vai afetar diretamente a vida da sociedade, né? E boa parte da população vai ter que mudar não só os hábitos, mas mudar até o seu lugar onde vivia. Então, uma das frentes que a gente tem é a vacinação, né? Então, o desenvolvimento de um processo aí de vacina em que as pessoas, elas estariam imunizadas a uma série de doenças e essa vacinação, ela foi acompanhada por um processo de reconstrução também, né? E destruição de locais onde eram vistos como alvo para a disseminação dessas doenças. No Rio de Janeiro, nesse contexto, era muito comum a população viver em cortiços. Então, na área central, ela era cheia desses cortiços que eles são moradias coletivas.
Então, os cortiços, muitas vezes, eles abrigavam várias famílias. Eles tinham algumas utilização de algumas áreas, elas eram comuns. Faltava saneamento. E esses cortiços, eles meio que tiravam aí a beleza do centro do Rio de Janeiro. Então, uma das frentes de trabalho foi retirar esses cortiços, né? Alterar aí essa imagem desse centro para causar aquela impressão que era o que se buscava. Então, a gente tem associado a vacinação e esse processo aí de reconstrução do centro do Rio de Janeiro. A justificativa para a destruição, então, dos cortiços era que a gente precisava acabar com a disseminação das doenças. Então, acabar com os cortiços, acabaria também com as doenças aí. Aqui a gente tem uma imagem de um cortiço, só para ficar mais claro o que a gente está dizendo dessas moradias, né? Então, eram habitações em que você tinha aí, muitas vezes, como eu comentei, várias famílias moravam, dividiam o mesmo quarto, às vezes dividia aí com papelão, com madeira, era o que eles tinham, né? Então, essa situação dos cortiços, ela foi muito criticada. E a destruição é um meio que foi visto como forma aí de erradicar a epidemia. Bom, a ação do governo com relação à destruição dos cortiços, ela afetava diretamente alguma parte da população, que era a população aí de ex-escravizados, a população de mestiços, a população pobre de maneira geral, que é aquela que, por não ter condições, se abrigava nesses cortiços. Então, quando esses cortiços passaram a ser destruídos, essa população ela precisa sair daquela área central. É nesse momento que eles vão para as margens da cidade, né? E que a gente tem a construção do que a gente conhece hoje como as nossas favelas. Então, esses morros, eles passam a abrigar essas pessoas que foram retiradas do seu local onde viviam e lá elas vão construir com aquilo que elas tinham. Então, material aí, reciclando material, papelão, madeira, fazendo as suas casas da maneira que se podia. Sem condições também de higiene, né? Dentro das possibilidades que eles tinham de viver. Mas toda essa destruição do local onde elas viviam, toda essa situação que elas foram colocadas, foi uma forma para que o embelezamento do Rio de Janeiro ele fosse possível. Então, esse nosso título que a gente sempre fala, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a gente fala muito sobre isso, né? Esse título ele vai ser, né, dado ao Rio de Janeiro nesse contexto aí inicial da República, em que há toda essa preocupação de realmente tornar o Rio uma cidade maravilhosa. Essa questão aí do saneamento, ela gerou muita revolta entre a população. Por quê? Logo que se falou em vacinação, algumas coisas precisavam ser preocupadas, né? Tinha algumas questões para aquela sociedade. Não houve um esclarecimento, como a gente vê hoje, campanha da vacinação, instrução, né, de como vacinar e todo o acompanhamento que é feito hoje, naquele período não era assim. Então, divulgava aí, ó, vai começar a vacinação, só que as pessoas elas não entendiam. Dentro daquele processo de reconstrução, casas aí sendo demolidas, veio na população aquela ideia de que poderia ser a vacina uma forma de matar as pessoas. Havia aquela preocupação mesmo, talvez o governo está querendo diminuir o número da população pobre. Por que eu vou vacinar? Ainda assim tem os princípios da época, né? Você precisava mostrar o braço às mulheres para que aquilo, dentro naquela sociedade ali, naquele contexto, seria algo que, né? Seria aí fora dos padrões, no sentido de que a mulher estaria mostrando parte do corpo, vamos dizer. E como a população ela não reage bem a essa vacinação, ela é decretada como obrigatória. Então, grupos de profissionais da saúde, com membros do Exército, iam para as casas das pessoas para vacinar. Isso gera uma revolta muito grande, porque a falta de esclarecimento das pessoas, de conhecimento, e o fato de ser uma vacinação arbitrária, ela gera aí uma contestação muito grande, uma preocupação desses moradores. Então, eles começam a rejeitar. Toda essa rejeição, ela vai ter como resultado revoltas no Rio de Janeiro. A gente traz uma charge que ela mostra aí, ela traz a ideia de que essa vacinação como algo que é ruim, como algo que não é bem visto, como algo que é obrigatório. E a sensação, ao olhar o rosto das pessoas, é de desespero, é de medo, de tentando fugir de algo que lhes atinge, mesmo eles tentando, né, eles evitar. Então, como a gente fala, a higiene, ela foi feita à força, né? Aqui a gente tem uma charge que traz o médico Oswaldo Cruz, que é um dos que dá início, né? Que vai trabalhar com essa questão no Rio de Janeiro. Mas esse tipo de uso, né? Dessa representação imagética aí, as charges, são formas de
descrever aí o cenário do Rio de Janeiro nesse contexto e a sensação das pessoas. Por causa dessa vacinação, gente, de ser arbitrária, as pessoas começam a se revoltar. Então, elas vão começar a atacar o Exército. Esses profissionais da saúde, eles vão ser alvos de ataque também. Não só isso, como bondes, construções vão ser apedrejadas. Isso foi um meio da população, né, demonstrar aí o seu descontentamento. Então, essa revolta fez com que o Rio de Janeiro liberasse uma guerra civil. E é uma preocupação muito grande por parte do governo que, para evitar essa guerra civil, ele vai, né, declarar estado de sítio e também ele vai determinar que a vacinação ela deixa de ser obrigatória. Então, as pessoas só vacinariam se elas quisessem. Foi um meio de evitar mais tumultos nessa história aí. Então, concluindo, a gente falou aqui um pouco a respeito desse processo de higienização, né, o higienismo no Brasil. A gente compreende que as políticas públicas adotadas dentro da perspectiva de higienismo no Brasil foram arbitrárias e excludentes. Os grupos menos favorecidos, eles foram arrancados das áreas por onde o progresso deveria passar. A gente não pode negar que houve avanço com relação à saúde nesse contexto, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse problema social, a gente sabe que pesquisas eram feitas buscando aí erradicar as epidemias, mas para a gente concluir, a arbitrariedade na adoção de políticas públicas de higienismo tornou o processo cada vez mais excludente e elitista. Vamos testar o conhecimento a respeito do que foi falado hoje aqui? Uma questão para a gente. Oswaldo Cruz, médico sanitarista e especialista em micro-organismos, foi um dos principais defensores e articuladores da campanha pela vacinação obrigatória no governo de Rodrigues Alves. Quais ideias científicas guiavam o pensamento do Cruz? Letra A, positivismo, cujo criador foi Auguste Comte. B, higienismo, cujo principal difundidor foi Louis Pasteur. C, sociologismo, defendido por Émile Durkheim. D, fascismo, criado por Benito Mussolini. Ou letra E, pragmatismo, desenvolvido nos Estados Unidos por William James. Revelando então aqui a nossa questão, o higienismo, que foi inclusive o tema de toda a nossa aula de hoje. Outra questão para a gente aqui. Uma das medidas aplicadas à cidade do Rio de Janeiro a partir de 1903, que auxiliou as práticas de higienismo e que culminaram na revolta da vacina, em 1904 foi: letra A, a criação do aterro do Flamengo. B, a construção da ponte Rio-Niterói. C, a deportação de imigrantes. D, a reforma urbana de Pereira Passos. E letra E, a criação de campos de concentração para doentes de varíola. Vamos revelar a reforma urbana, que foi um dos principais assuntos que nós comentamos também na aula de hoje. Fiquem ligados que na próxima aula nós vamos trabalhar aí um pouco mais a respeito de revoltas sociais que acontecem no Brasil nesse contexto inicial de república. Até lá!